sobre Lautaro e Bolassi. Sobre o Bolassi, não chegou nada do Sport ao Cruzeiro, e acho também que não está nos planos uma liberação. E o Lautaro chegou uma consulta para saber as condições, mas por empréstimo não tem negócio. O Cruzeiro hoje vê o Lautaro aí como um jogador que, se chegar uma proposta interessante de venda, o Cruzeiro topa fazer negócio. Acho pouco provável que chegue. Se não chegar, o atleta talvez continue aí no elenco. Vamos aguardar. Mas com o Sport não foi nada para frente. Do Bolassi não teve procura. Do Lautaro uma sondagem, nada que avançasse, Caramujo. E aí, Amanda, você acha que depois de sair o Dineno, agora essa situação de Bolassi e de Lautaro, são jogadores negociáveis, ou se o Cruzeiro abre mão de um deles ou dos dois, vai precisar buscar mais gente no mercado? Acho que o Cruzeiro já tem essa ideia, né, de trazer principalmente ponteiros, né, jogadores de extremo, e que pode também eventualmente fazer o que o Bolassi faz no Cruzeiro, né? Hora que ele é deslocado pelo lado, pode atuar também como um jogador de referência. Então, acho que independente dessa situação desses dois atletas, já tem uma coisa muito bem definida internamente. São, para mim, jogadores negociáveis, sim. O Bolassi, que tem contrato até o final do ano, e acaba que é uma corrida também contra o tempo, né? Já que ele tem uma idade um pouco mais avançada, e isso também implica no Cruzeiro de fazer um bom planejamento, se quiser futuramente pensar em uma renovação, por aquilo que eles vêm rendendo dentro do Cruzeiro. Hoje o Bolassi acaba estando até à frente do próprio Lautaro. O Lautaro teve N oportunidades com diferentes treinadores também. Acho que talvez trazer para ele um novo ambiente pode ser favorável não só ao Cruzeiro, como ao próprio atleta, né, de, quem sabe, aí resgatar o bom futebol. E o Bolassi, para mim, eu não consigo cravar hoje uma questão de um futuro dentro do Cruzeiro. De qualquer forma, vindo uma oportunidade que seja boa tanto para o Cruzeiro e tanto ao atleta, para mim são duas situações que sejam, sim, negociáveis. Não vejo que são algo que pudesse chamar atenção negativa, que teria prejuízo esportivo ao Cruzeiro, não. Assim, honestamente, o Bolassi eu acho um jogador bem útil, viu? E como a gente abriu mão aí recentemente do Dineno, a gente não tem um atacante alto ali, né? Um jogador de bola aérea, só tem ele. Então eu pensaria com, assim, se chegasse, né, uma proposta pelo Bolassi, eu acho que teria que ser algo bem interessante, ou o Cruzeiro ter um atacante melhor, né? Na mira ali, que pudesse trazer, talvez um jogador jovem, porque o Bolassi, além de ser um jogador que ele é útil, né, ao plantel, só o Gabigol e o Caio Jorge que tem mais participações em gol na temporada do que o Bolassi. Eu acho que é um jogador que também tem a questão do carisma, né, que não pode ser descartado. É um jogador que parece fazer muito bem ao elenco, né, todo mundo gosta. E não é um cara que parece criar problema com o banco de reservas, por exemplo. Então, dos dois aí, eu acho que todos concordamos que se tiver um mais negociável é o Lautaro, né? Sim. E aí chegamos a Brian Medina, né, Samuca? O zagueiro lá do América de Cali, 23 anos, 1,95 m. Tem novidades aí sobre o zagueirão? O Cruzeiro tem interesse nele? Então, Caramujo, esse é um nome forte mesmo no radar. Todo mundo acompanhou, a gente trouxe o Vitor Gabriel, mas o Inter vem dificultando, não diminuindo a pedida, e aí o Cruzeiro começou a olhar para outros mercados, né? E encontrou aí uma opção, que é o Brian Medina. Essa informação ela surgiu há alguns dias, inclusive. Hoje conseguimos confirmar que é um atleta que o Cruzeiro avalia uma investida. Ainda não tem uma negociação mais firme, né? Mas a expectativa é de que isso possa acontecer muito em breve, dentro de uma aprovação, vamos dizer, definitiva do técnico Leonardo Jardim, né? O Jardim está voltando, inclusive, da Europa para a reapresentação nesta sexta-feira, e aí ele aprovando mesmo, né? O atleta é muito alto, está no perfil, 23 anos, canhoto. Ele, acho até algumas informações, e por isso o Cruzeiro tem tomado a devida precaução nessa história.
que ele teve algum tipo de problema lá e acabou deixando a posição de titular no América de Cali, né? Então, o Cruzeiro é dentro daquilo que a gente já falou, Caramujo. O Cruzeiro não quer simplesmente chegar e contratar um jogador, principalmente estrangeiro, né? Quer investigar todo o histórico, como foram as passagens que ele teve em outros clubes, como é a vida dele hoje lá no América de Cali, mas definindo isso e aprovando todo o cenário, né? Claro que você vai correr o risco em qualquer contratação, mas dentro de valores ali mais acessíveis, né? E com certeza não seriam esses valores aí pedidos pelo Internacional, o Cruzeiro animaria a avançar para uma negociação mais firme, né? O atleta, ele está lá na Colômbia e aguardando aí se o desfecho será positivo ou não, mas pelas informações que a gente tem, o staff do jogador, todo mundo vê aí com bons olhos, né? Uma vinda aqui para o futebol brasileiro, que seria uma valorização também para o jogador. Eu estava até conversando com um empresário que conhece muito lá de futebol colombiano e ele falando exatamente essas características, né? Que é um atleta de muita imposição física, até pelo 1,95 m, né? E que é bem avaliado lá, mas que tem que dar uma investigada e uma olhada nessa questão ali do extracampo, né? Qual que é o tipo de situação para se definir sobre um investimento ou não no jogador. Ele tem contrato com o América de Cali até o meio do ano que vem. Isso também talvez aí ajudaria em valores menores para uma liberação. O Cabidão, sub-20 do Cruzeiro tá voando, hein? Para variar, né? É um trabalho que a gente tem que enaltecer aqui, que o Ronaldo fez. Ele que é o pai desse projeto. Não é o Pedro Lourenço, não é o Pedro Júnior, é o pai do sub-20 do Cruzeiro, chama-se Ronaldo Nazário. É o cara que teve a visão, primeiro que todo mundo, em relação ao potencial da base do Cruzeiro e tem formado alguns jogadores que já estão, inclusive, presentes no elenco profissional. Tem um detalhe que é importante, Batistella é craque. O Batistella, para a idade dele... Tá na prateleira, então, do Arrascaeta e Mbappé. Não, mas eu não vou nem entrar nessa conversa, porque eu tenho a minha definição de craque, eu acho que ela é um pouco mais específica. O Batistella é craque, o Arrascaeta não, é isso? Não, vamos lá. Você falou eu não vou entrar. Di Maria é ótimo jogador, e o Batistella... Batistella não, tá? Bate gol, por favor, tá? Bate gol. O Batistella, gente, ele tem uma capacidade, tem uma visão de jogo que poucos da idade dele têm. Ele só tem 17 anos e já frequenta o sub-20 do Cruzeiro há algum tempo, né? Eu e o Milton, né, o Guilherme, a gente fez no Conexão 5 Estrelas as transmissões do Cruzeiro na Copa São Paulo, né? A gente já tinha visto, obviamente, algumas participações na Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro, mas assim, é um jogador que tem o último passe, tem finalização, tem bom posicionamento. Acho que ele perde ali na questão da força física, acho que ele precisa amadurecer mais fisicamente, mas é um jogador, também, né? É claro, é um jogador que o Cruzeiro vê ele como uma grande joia desse sub-20. É a grande joia do Cruzeiro. A gente fala muito do Cauã Prato, lateral esquerda, a gente fala muito do Murilo Hickman, do volante, mas a grande joia do Cruzeiro é o Cauã Batistella, que ainda está presente no sub-20. Tem DNA, filho do Cleiton Batistella, que foi jogador da seleção italiana de futsal, por isso tem da dupla nacionalidade, inclusive, o Cauã Batistella. O pai dele, que inclusive ganhou Champions League de futsal, jogando lá na Itália. Anos e anos no futebol italiano. Isso. E só para complementar essa informação do Cabido, o Batistella foi um dos jogadores que faz parte de vários jogadores que foram captados na gestão do Ronaldo. E o Batistella, no passado, inclusive, foi artilheiro da Copa do Brasil também. No Sub-17 ainda não, no Sub-20. Mas ele é um jogador que chegou da gestão Ronaldo e já chegou dando retorno imediato dentro da base. Agora, ô Miranda, Brian Medina, Juan Rodrigues, natural nesse momento. Todo mundo sabe que o Cruzeiro tá buscando um zagueiro, porque o próprio dono do clube já falou sobre isso publicamente. Empresário que tem zagueiro vai colocar o nome na roda, né? Vai, já tá colocando, principalmente, já tá oferecendo. Principalmente desses outros países, Uruguai, Colômbia, porque esses caras querem vir pro Brasil, que é onde tá o dinheiro hoje no continente. O cara que ainda não tem condição de ir pro futebol europeu direto ali, que cada vez tá mais difícil o cara sair do Peñarol para ir para um grande clube europeu, então eles fazem uma escala no Brasil para tentar fazer esse caminho.
Aí os empresários vão deitar e rolar, né? E além dos zagueiros, os extremos, né? Extremos é porque extremo ainda não saiu muito nome, né? Mas certeza que daqui a pouco vai começar a aparecer. A mesa do Pedrinho lá, do Pedro Júnior, tá cheia de nomes com essas características. E o que chama atenção, o Henrique trouxe bem, é o perfil desse zagueiro, né? Por mais que o Cruzeiro tenha desmentido essas possibilidades, perfil parecido. Zagueiro canhoto, zagueiro alto, talvez compensando aí o Vidalba, que é um zagueiro mais baixo, jovem. E aí, mas falaram ontem no Juan Rodrigues em 6 milhões de dólares ou euros, né, Henrique? Eu achei muito caro para uma promessa. Não é um jogador que você fala assim, ó, estamos contratando, que vai colocar o Vidalba no banco. Titular da seleção uruguaia. Ele é nem titular. Ele disputa a posição no Peñarol, ele é nem titular no Peñarol, de fato. Então, veio desmentir essa informação. Porque se você está negociando com um jogador e aparece a notícia que você está oferecendo 6 milhões, seja de euro ou de dólar, 6 milhões de euros ou dólares por um jogador que é promessa, se eu tô negociando com alguém para ser titular aqui, inflaciona. Eu vou falar, Cruzeiro, não vou te vender ele por 6. Você tá pagando 6 em uma promessa, e esse aqui que é consolidado, eu vou te vender por 8, por 9. 6 milhões é mais ou menos o Fabrício Bruno, não foi? O Fabrício é 7 ou 8. Foi mais um pouquinho. Mas pouca coisa. Mas pouca coisa. Tá falando de um zagueiro de seleção brasileira. Mas eu acho que dessas duas especulações faz mais sentido a do Brian Medina. Até mesmo pelo que a gente já viu do Medina titular, ele é titular do América de Cali, é um jogador que é um pouquinho mais velho e é mais alto também, né? O Medina tem 1,95 e o Rodrigues tem 1,90. Assim, são jogadores com bom potencial e vai muito de encontro daquilo que a gente falou nas últimas semanas, né, Mirandinha? Hoje o Vidalba é titular. E esse jogador que chegará, provavelmente, né, sendo desse perfil, dessa mesma idade, dessa mesma prateleira, vai ser preparado para ser titular daqui ou ano que vem ou para a temporada seguinte. Vamos ficar atento aí. Então, vai ser um período agora, gente. É aquele período que o jornalista precisa ter muita atenção para conseguir filtrar todo tipo de informação que chega. O torcedor também é a mesma coisa, porque vai surgir um monte de nome, porque há interesse do empresário de falar que o Cruzeiro está atrás do zagueiro que ele representa. Então é preciso, de fato, muito cuidado. Quem sabe possa pintar negócio, quem sabe quanto antes o Cruzeiro anunciando também as contratações para ficar mais tranquilo o torcedor.